Sabe aquele livro que você começou e você falou assim: Meu Deus, que livro chato, que livro ruim, que livro insuportável, sei lá, qualquer palavra que venha na sua mente naquele momento, e você fala assim: Quer saber? Eu vou abandonar esse livro, eu não vou terminar. Tá, calma. Às vezes não chega nesse nível de falar assim, faz de conta que eu nunca nem tentei ler esse livro, mas eu confesso que sempre sobra aquele sentimento de que o livro tá muito chato e eu preciso abandonar. E aí a gente vai conversar um pouco sobre esse sentimento que eu acho que muitos leitores passam. E não necessariamente todo mundo abandona os livros, mas é sobre essa conversa que eu quero ter com vocês. Inclusive, uma coisa muito importante que eu gosto de ressaltar aqui é que eu sou uma pessoa que alguns gêneros eu amo demais e outros gêneros eu não consigo gostar. Por exemplo, muita gente, quando escuta eu falando que eu não gosto muito de fantasias, as pessoas ficam: Meu Deus, como assim? Você não gosta de fantasias? Tem tantos livros maravilhosos de fantasias. Sim, eu concordo. Eu já li fantasias, mas eu tenho uma certa dificuldade em prosseguir com essas histórias. Eu meio que parece que eu não consigo entrar naqueles mundos daquelas histórias, sabe? Imaginar realmente o mundo fantástico daquela forma. E aí eu tenho essa dificuldade. Se eu pegar um filme ou uma série de fantasia, eu tenho muito mais facilidade no visual de ver aquilo acontecendo ali com os meus próprios olhos do que a imaginação. O que é muito engraçado, porque eu gosto muito de ficção científica. E a ficção científica, de certa forma, muitas vezes é construído exatamente como uma fantasia. Quando você vai construir aquele mundo da ficção científica, é quase o mesmo processo, muitas das vezes, para a construção de um livro de fantasia. Talvez seja só um gosto mesmo, não necessariamente só a dificuldade de entrar no mundo da fantasia, mas sim porque eu gosto muito mais, por exemplo, de uma ficção científica em que eu consigo analisar com a nossa sociedade, né, e comparar aquilo que pode ser real e irreal, o que possa vir a acontecer. Eu gosto disso, do que com a fantasia, que muitas vezes tem lá um mundo de fadas mágico e, apesar de ser muito legal, eu não consigo entrar na história e faz eu travar. Uma outra observação que eu gosto de fazer muito sobre abandonar livros é que há uma discussão entre o pessoal que gosta de ler de que a gente não deve abandonar uma história porque às vezes a história pode estar começando a ficar boa no meio ou no final do livro, mas eu acho que isso é muito pessoal também. Por muito tempo eu começava a ler uma história e eu falava, eu preciso terminar essa história porque eu comecei. Eu tinha o pensamento de que eu comecei, eu perdi meu tempo naquele início da história, então eu preciso finalizar para pelo menos falar com propriedade como que a história inteira era, né? Com o tempo eu comecei a perceber que valia muito a pena, pelo menos na minha vida, ler apenas o que tá me fazendo bem. Então, se eu tô lendo e não tô gostando, não tem por que eu continuar, sabe? Eu já não gostei, tá travando, não tem por quê. Porque muitas vezes, o que acontecia? Eu forçava a continuar, a leitura ficava mais lenta. Muitas vezes eu deixava de ler naquele dia porque não dava ânimo de ler, sabe? E isso fazia eu entrar numa ressaca literária gigantesca, porque era muito difícil depois eu encontrar uma história que eu realmente fosse gostar de continuar. Então, de certa forma, não abandonar um livro estava me prejudicando muito mais do que eu simplesmente entender que eu não gostei daquela história e tá tudo bem, e eu posso largar a história e depois entrar numa história que eu realmente goste. E não aprofundando de forma tão teórica assim, mas muitas vezes não é que a história é ruim ou o autor é um autor ruim, mas às vezes a construção da narrativa, a estruturação que o autor utilizou pode não funcionar comigo. Uma coisa que eu percebo é que quando você só lê histórias que possuem um padrão de escrita, por exemplo, aquelas pessoas que só leem histórias clichês, aquelas histórias que são mais padronizadas a forma que são escritas, muitas vezes ela tem muito mais dificuldade dela entrar em novos gêneros, ela vai sentir uma estranheza maior com alguns gêneros. Provavelmente aquela pessoa pode conhecer novas aventuras, novas histórias que ela vai amar. Aquelas histórias que tem muito mais dificuldade de você realmente interpretar o que está acontecendo, fica muito mais difícil de você realmente gostar desse gênero novo que você está conhecendo. Então, eu percebo que tudo nas leituras é realmente de pessoa para pessoa. É claro que existe o estudo do que é bom, do que é ruim, daquele livro que realmente vai prender a pessoa, mas muitas vezes isso também diz respeito
a vida pessoal de cada um, o conhecimento de cada um, aquilo que aquela pessoa consome. Então, por isso que eu sempre quero deixar claro que quando alguém diz que abandonou o livro, não necessariamente aquele livro é ruim. Pode ser que sim, pode ser que o livro seja horrível, péssimo, mas a gente precisa deixar essa observação acima de tudo, entendendo que cada história é uma história e não é porque eu abandonei que você vai abandonar também.